Bom, então a gente viu que há diversas maneiras de interagir com o Python, seja fora do nosso computador, utilizando o navegador ou qualquer outra coisa, ou seja, instalando o Python e realmente, né, acessando o Python, por assim dizer, pelo terminal. Só que a verdade é, como eu já falei, a gente não precisa fazer isso da forma complicada, né? A gente pode usar o que é chamado de IDE, que em português significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Nada mais é que uma ferramenta que vai te auxiliar de diversas formas a escrever e executar código Python. Aqui eu particularmente mais gosto é essa daqui, Visual Studio Code. Tem outras, uma bem comum também para lidar com Python é o PyCharm, mas a que eu particularmente mais gosto e uso no dia a dia é a Visual Studio Code. E ela é gratuita, então você pode vir aqui nesse code.visualstudio.com ou só procurar Visual Studio Code, como está escrito aqui no Google, e clicar em download. Você vai conseguir baixar, né? E uma vez que você baixou e instalou, esse sim tem uma interface para você lidar e o conceito de ter o Python ali, ele fica abstraído. Ou seja, você consegue apertar um botãozinho, ele vai rodar o Python, assim como a gente fez no navegador, só que você não precisa pensar muito nisso. Então, vou mostrar para você como é que funciona. Então, vamos lá. Eu estou com ela aberta aqui. Então, uma vez que você instalou no seu computador, é só baixar aqui, né, o instalador, instalar, seja para Windows, Mac, Linux. Quando você abrir, ela vai ter mais ou menos essa carinha. Não precisa se assustar, são muitos botões. Talvez você não tenha todos esses botões daqui, que são algumas das extensões que eu instalei, a gente vai falar disso também. Mas de maneira geral é isso que você vai ver. E o que que eu costumo fazer? Toda vez que eu começo um projeto novo, eu crio uma pasta, então essa pasta aqui, ó, eu criei, tem um caminhozinho dela aqui, e eu criei uma pasta sem arquivo nenhum. Vai ser tipo para organizar o meu projeto aqui mesmo. Então, quando eu voltar aqui no Visual Studio Code, eu vou clicar em Open para abrir e você pode deixar ele em português também, né? Depois eu coloco um link aqui de como alterar a língua. Então, colocar abrir e eu vou procurar essa pasta que eu acabei de criar. Então, o meu tá aqui, eu vou procurar Python do zero, olha, essa é a pasta que eu criei para esse projeto. E eu vou dar um open. Olha aqui. Então ele abriu algumas coisas aqui, eu vou fechar tudo que já estava aberto. Fechei. Muito provavelmente você vai ter algo assim. Então vou até me mover para cá. Tá. O que que a gente precisa saber aqui? Três coisas principais. Do lado esquerdo, a gente tem os nossos arquivos, onde fica, né, a árvore de arquivos. É porque não tem nenhum arquivo aqui, mas a gente já vai criar um. Do lado direito é onde a gente vai escrever, então é o nosso editor de texto. E aqui embaixo é o terminal. Então, se você pensar, isso poderia ser feito de algumas formas diferentes. Eu poderia abrir esse cara aqui e deixar ele aqui no cantinho para mostrar meus arquivos. Eu poderia ter, sei lá, um Notepad, um arquivo TXT aberto onde eu escrevo e eu poderia ter o meu terminal embaixo, né? Só que aqui ele já faz tudo na mesma interface para facilitar as coisas, né? Para deixar tudo um pouquinho mais organizado. Então vamos começar criando um arquivo. Lembra que a gente fez pelo terminal e tal? A gente pode fazer por aqui também. Vamos fazer pelos dois só para ver como as coisas elas se interagem. Então aqui, ó, se você notar, ele já abre o terminal dentro dessa pasta. Então é importante a gente entender que eu posso sair dessa pasta e não necessariamente vai sair aqui e vice-versa. Eu posso mudar aqui, mas não necessariamente está mudando aqui. Então, apesar de no momento inicial eles estarem em sincronia, eu posso mudar, eu posso entrar, sair de pasta, criar arquivo. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui, vou apertar com o botão direito e o meu está em inglês, mas dá para deixar em português, como eu já falei. Vou clicar em novo arquivo. E eu vou chamar o meu arquivo de meu underline arquivo.py. Pronto, criei um arquivo aqui, né? E ele já está fazendo algumas coisas aqui. Então esse programa ele vai me auxiliar no desenvolvimento em Python. Tá, então eu criei o meu arquivo aqui. Se eu clicar nele, ele vai abrir aqui para eu conseguir, né, mexer em algumas coisas, digitar as coisas aqui. E aqui é o meu terminal. Lembra quando a gente estava lá com o o navegador aberto e tinha a parte de cima, que era o editor de texto, e a parte de baixo, que é o terminal, é exatamente a mesma coisa aqui. Então vamos criar outro arquivo. Agora eu vou criar daquele jeito que a gente fez lá pelo terminal. Então, ó, lembrando que eu estou na mesma pasta, né?
Então, se eu usar o comando, por exemplo, ls, ele lista os arquivos que eu tenho, ó, já está mostrando aqui. Então, vamos criar um segundo arquivo pelo terminal, só para mostrar como esses dois estão conectados. Touch, meu, arquivo 2. Lembra do comandinho touch? Em um Windows é diferente, eu deixei na descrição, mas no Mac ou no Linux você pode usar o touch. Uma vez que eu criei, se eu der um ls aqui, ele vai mostrar que eu tenho dois arquivos, e aqui, ó, ele já atualizou. Agora eu tenho dois arquivos, né? E toda vez que eu clico no arquivo, ele vai abrir uma aba, como se fosse um Google Chrome aqui mesmo no navegador, ó. Cliquei no arquivo, abriu uma aba. Cliquei no outro arquivo, desculpa, se eu der um clique ele só abre, se eu der dois cliques ele trava ali. Então um clique ele fica meio em itálico assim, dois cliques ele trava. Legal, esses são meus arquivos. O que que eu posso fazer com eles? Eu posso escrever código Python, né? Então eu vou abrir o meu arquivo 1 aqui e eu vou digitar print olá. Ok. Então, lado esquerdo, onde estão a lista de arquivos, o lado direito, o editor de texto, ou seja, eu estou editando o código que está dentro desses arquivos, e aqui embaixo o meu terminal. Aqui em cima ele vai ter um botãozinho de play, muito parecido com aquele botão de run que a gente tinha lá no outro. Não era bem um aplicativo, né, no navegador, né? Pô, mas Felipe, aqui não tá aparecendo para mim esse negócio do Play. Por quê? Como eu falei, a ideia, o Visual Studio Code, ele meio que abstrai tudo que está acontecendo por trás. Então, teoricamente, você não precisa saber, né, que tem o Python ali atrás e tudo mais. Só que tem uma coisa interessante, você precisa instalar a extensão do Python para que ele reconheça que esse arquivo aqui é um arquivo Python e forneça ferramentas necessárias. Quais são essas ferramentas? A primeira delas é a ferramenta que vai deixar. Ele até tem um padrão aqui, mas se você instalar essa extensão, quando você. Imagina, eu estou escrevendo um código errado aqui, ele mostra em amarelinho, tem várias coisas, isso é chamado de parser, né? Ele entende o seu código e vai falar: olha, aqui está errado, aqui está certo, altera isso, faz sugestões também. Então, esse auxílio na hora de escrever o código é a extensão que providencia. Ele vai também providenciar meio que essa conexão entre essa ferramenta que a gente está usando e o Python que você instalou, né, para você conseguir apertar esse playzinho e rodar. E por último, eu estou falando dos mais importantes, né, ele também vai oferecer uma ferramenta de debug, né, que você consegue ir linha por linha no seu código, entendendo o que está acontecendo. A gente vai passar por isso aqui também, mas de maneira geral, é isso que ele oferece, essas três coisas. Ele vai te ajudar a escrever, então, análise sintática do seu é, análise sintática e parada, né? Uma vez que você escreveu, sem executar, ele já vai falar, olha, tá errado, tá certo. Essa parte da execução e também do debugger, ok? E como é que você faz para instalar isso, né? Olha, aqui você vai ter esse botãozinho aqui que parece quatro quadradinhos aqui. Se você clicar aqui, ele já vai até sugerir, dependendo dos arquivos que você tiver. Mas se você procurar por Python, eu já tenho instalado, mas é só você instalar esse daqui, ó, da Microsoft. Tem 1,7 milhões de downloads esse daqui. Então instalou esse cara, tá feito, ok? Tem outras extensões que a gente pode passar aqui, extensões recomendadas, mas por enquanto vamos focar só nessa, que é o que a gente precisa. Bom, instalei o Python. Ok, voltei aqui no meu arquivo. Essa bolinha aqui branca significa que ele não está salvo, então Ctrl S para salvar, né? Vamos tentar rodar. Vamos ver se ele vai deixar eu rodar ou se tem mais alguma configuração que eu preciso fazer. Eu estou preocupado com esse cara aqui, ó. Tem uma mensagenzinha aqui embaixo. Vamos ver se ele vai deixar eu rodar. Não. Ó, ele falou que não tem alguma coisa aqui. O interpretador Python não tá legal. Então ele vai de novo. Imagina se eu tivesse um terminal, ia ser uma loucura. Aqui não, ele está me avisando, ó. Vamos tentar selecionar um interpretador Python. Ele foi lá. Lembra daquele negócio que eu falei que a instalação ela é um computadorzinho dentro do meu computador? Ele já encontrou, ele falou, olha, vamos usar essa daqui que você tem instalado? Então bora. E aí ele vai me falar aqui embaixo, ó. Ok, agora eu estou usando a instalação sua do Python para executar. Ó, agora foi.